Olá, gente. Gente, hoje eu vou falar sobre um assunto. Eu não sei nem por onde começar direito e não sei onde vai terminar. Mas vai ter um começo e vai ter um fim, tá? Talvez eu faça em várias partes. Bom, mas vamos. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de meditar nas coisas, eu gosto muito de observar e eu gosto muito de ficar quieta num canto e quando eu tô quieta eu tô sempre meditando, pensando em alguma coisa. E sobre o evangelho não é diferente, né? E aí eu fico pensando, por exemplo, o começo do mundo, né? Quando o Eterno está ali criando a terra e criando todo mundo, e aí ele cria a luz, e ele ficou todo empolgado que ele viu que a luz era boa, né? Como se ele não conhecesse a luz, se ele não fosse a própria luz, né? Hoje eu sei que muita coisa tem a ver com erro de tradução, né? Às vezes não é aquilo que está escrito. Eu sei que a palavra hoje, a Bíblia, ela não é infalível. Tem muita coisa ali que foi acrescentada pelo homem, que é para manter o outro escravizado. Outras coisas teve o erro de tradução, né? Que você tem que entender bem o hebraico para saber o que está falando. E quando você traduz errado uma pequena palavra, você erra tudo. Então tem tudo isso, né? Mas tudo bem. Eu estava pensando como que é o começo da criação até hoje, né? Que luta que é aqui nesse mundo. E aí eu fico me perguntando por que a gente está aqui. Porque pelo que a gente aprendeu no cristianismo, eu falo muito do cristianismo, que é a religião que eu conheço bem, porque eu vim de lá. Deus, ele quis fazer algo novo, né? Aí ele cria um planeta Terra e coloca frutas e pessoas e animais. Era tipo um projeto novo. Você é um empresário, tem uma empresa, puxa, eu quero fazer algo novo, diferente. Então cria uma empresa diferente, todo empolgado. Só que ali logo no início já há uma falha. Alguém atrapalha o projeto dele. E aí começa uma confusão grande que a coisa parece que só piora, só piora, só piora, só piora. Isso vai causando uma confusão na mente da gente, sabe? Porque eu lembro que quando eu ia para a igreja para assistir a escolinha bíblica dominical, era só para ter confusão na minha cabeça. Porque você não aprende nada na escolinha bíblica dominical, gente. A escola bíblica dominical é aquela escolinha infantil. Então você passa a vida toda aprendendo de um jeito infantil, não cresce, não cresce, porque muitas das pessoas também que te ensinam aprenderam daquele jeito e eu ficava era cansada. Nunca gostei de escola bíblica dominical. Era só para causar confusão na minha cabeça. Porque quando você tem o hábito de questionar, é muito difícil, gente, é difícil. Uma coisa é você ficar lá olhando, não, né, não questiona, mas quando você questiona, é muito complicado. E ninguém te explica, né? Mas por que isso? Por que aquilo? Não adianta nem perguntar, porque ninguém vai te explicar, ou então é aquela coisa muito rasa. E isso quando o professor diz assim, ah, mas não cabe a nós, porque Deus, ele é o soberano, ele sabe de tudo e a gente não tem nem que questionar, não tem nem que perguntar, é como se fosse um pecado a gente questionar, né? E hoje eu consigo entender o porquê de tudo isso que a gente não entende, né? Por exemplo, quando Paulo ele chega e diz assim, que quando se aparecer um evangelho igual aquele que ele vivia, lógico, ele estava falando daquele tempo, que fosse anátema, né? A gente repete isso até hoje, mas a gente não questiona, não se pergunta de que evangelho Paulo estava falando. Porque na época que Paulo estava falando isso, ele vivia o evangelho, era tudo direitinho. O nome do filho do Criador era o nome verdadeiro. O nome do Criador não tinha sido apagado e colocado lá Senhor no lugar. Era o nome dele mesmo, né? A Santa Ceia não era essa Santa Ceia de hoje. Eles comemoravam a Páscoa. O próprio filho, antes de morrer, comemorou a Páscoa, né? Que deveria ser comemorada até hoje do jeito certo. E é uma vez por ano, não é uma vez por mês, né? E tudo isso. Então, por exemplo, agora hoje é 2. Se comemorou ontem o ano novo. A gente continua em 2025. A gente ainda não saiu. Quer dizer, o calendário do Criador foi desprezado, foi trocado. A humanidade assumiu uma religião,
pagã, uma religião bagunçada, pegaram ali um pouco da palavra do Criador e fizeram uma religião nova. Na verdade, ele nunca criou uma religião, né, gente? Se a gente presta atenção, no início ali da criação, Deus chama... eu vou falar só de Abraão para cá. E é por cima, porque eu nunca fiz curso de teologia, não tenho interesse também em fazer, porque eu vejo aí os pastores também fazem e não sei. Eu acho que... não sei, deixa para lá. O povo já fica com raiva do que eu falo, porque acha que eu sou muito metida, que eu quero mostrar, que é aquela coisa, então é melhor nem entrar muito nesse assunto. Né? Por exemplo, a questão dos 144 mil. Os pastores, teólogos, eles não conseguem entender uma situação como a dos 144 mil. É a impressão que eu tenho, né? E não é uma coisa muito difícil para entender, não. Se você tem o Espírito Santo de Deus e corre atrás, ele vai te explicar e você vai entender, né? Mas eles parece que eles não têm muito interesse nisso. E aí entra aquela questão, né, da religião. Eles pegam ali um pouco do evangelho, altera, botam o que eles querem e fazem uma religião nova, né? Tem aí a religião católica, tem o cristianismo, que é uma versão um pouco mais light, mas é um catolicismo do mesmo jeito. É tipo assim, o Edir Macedo, por exemplo, abriu a Igreja Universal. Eu não gosto de tocar em nome de pessoas para não dar problema, né? Eu gosto de ter muito respeito pelas pessoas. Eu falo do sistema, mas não gosto de dar nome. Mas para você entender direito o que eu quero falar, ele abriu a Universal. Aquele outro que usa chapéu, do Valdemiro, ele fazia parte da Universal. Só que aí, por algum motivo, ele não gostou, brigou com o Edir Macedo e ele criou a versão dele, né? Que é a Igreja Mundial. É a mesma coisa o cristianismo. Tinha ali o catolicismo, e aí o Constantino, sei lá quem e tal, não gostou lá por algum motivo e criou uma versão um pouco diferente, que é o cristianismo. Né? Que você vai arrumar uma confusão muito grande se você falar isso para os evangélicos, eles não aceitam. Gente, é difícil falar a verdade no mundo de hoje. A coisa tá muito mais difícil, porque não se pode falar a verdade. Aí a gente tem que ficar pedindo desculpa, pedindo perdão e fica cheio de dedo, porque é para não machucar, porque, gente, a palavra de Deus, ela tem que ser dita. Ela precisa ser dita. Se você é essa pessoa que fica nesse desespero, pedindo perdão, desculpa o tempo todo e deixando de falar as coisas do jeito que as pessoas entendam, de uma maneira direta, e porque tá com medo, você tem que pedir a Deus para te libertar disso, tá? Porque a gente já tá chegando no fim dos tempos e as pessoas precisam entender. Elas não são obrigadas a te ouvir, mas você tem a obrigação com o Criador de falar para essas pessoas as coisas diretas, de uma maneira direta que elas entendam. Agora elas escolhem se elas querem entender, se elas querem acatar isso, se elas querem verificar, pesquisar, se trancar lá no quarto e pedir direção a Deus, aí é com elas. Mas você precisa falar direto, você precisa escolher o lado. Para com esse negócio de ficar agradando as pessoas e cheio de dedo, que você não vai terminar bem com isso, tá? E é desse jeito. Então, aí vem o evangelho, a gente já aprende ele todo corrompido, infelizmente. E aí fica uma confusão na minha mente. Digo, meu Deus do céu, como é que vai terminar tudo isso? E aí parece que Deus, ele não tem o controle de nada, né? Mas o Criador, ele é muito sábio. Ele é muito sábio. E eu fico impressionada porque só o Criador, para conseguir tirar esses laços, essas coisas todas que o inimigo faz, tipo... bom, vou fazer a segunda parte.